Você sabia que Ryu começou a se apaixonar por Bell logo na primeira temporada? Tudo isso aconteceu quando ela tomou a faca de Estia de Lily que havia roubado de Bell e devolveu para ele. Onde aqui ele, imensamente feliz, foi agradecer a ela e segurou suas mãos. Ele pegou na mão ali com gratidão enquanto agradecia a ela. E Ryu, como uma elfa, é muito recatada em questão de toques. Elfos em Damat não gostam de ser tocados por ninguém. E por isso que Ryu não permitia que pessoas normalmente a tocassem, apenas algumas pessoas especificamente seletas poderiam encostar nela. Mas aqui, Bell só foi e pegou em sua mão enquanto a agradecia, e ela não detestou isso, muito pelo contrário, ela ficou meio envergonhada, porque o Bell ali estava sendo sincero, estava realmente com gratidão perante ela que o ajudou. Onde aqui, Ryu se lembrou do conselho de Alice, sobre não deixar ir embora um homem que pudesse segurar sua mão. Mas, obviamente, como nós sabemos, ela priorizou os sentimentos de Sheer sobre os dela, sabendo que sua amiga já estava atrás deste mesmo garoto e gostando dele, então ela ignorou seus sentimentos e olhou para o lado. Porém, dessa forma, ela passou esse tempo inteiro assistindo Bell à distância. Frequentemente, ele estava fazendo suas coisas e acabava se pegando olhando para ele à distância. Mesmo que ela colocasse os sentimentos de Sheer acima dos dela, constantemente ela observava, mesmo que ele não percebesse naquela época. E por isso também que ela ficou tão tensa quando Sheer anunciou que ia em um encontro com Bell. Por mais que ela priorizasse o sentimento de Sheer acima dos dela, após suas experiências nos andares profundos, não apenas Ryu entendeu que ela está completamente apaixonada por ele, mas ela gostou de sentir assim. Ela não queria mais deixar essas emoções de lado, mas também não queria entrar no caminho da sua amiga. E então, como vimos no jogo de guerra, ela se confessou para Bell, mesmo sabendo que ele já ama outra pessoa. Ela se confessou apenas porque ela queria botar isso pra fora e, claro, falar pra ele. Você não sabe de muita coisa que aconteceu ou acontece em Damat, mas ela acha que eu vim te contar muito sobre isso. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, rapaziada. Você tá perdendo tempo. Tenho muito vídeo de Damat e, claro, playlists enormes com vídeos dele, e você não vai se arrepender se assistir, então se inscreve aí pra ficar por dentro e acompanhar os próximos vídeos. E não esquece de dar aquele tapa no likezão aí para apoiar o vídeo, porque isso ajuda demais. E agora vamos para as curiosidades. Em segundo lugar, você sabe quais eram os verdadeiros desejos de Freya? O tema do arco atual de Damat é o desejo de Freya, o que ela quer. E claro, como ela tentou alcançar isso. E essas coisas eu já falei aqui em outros vídeos com certeza. Até porque o próprio anime cortou muita coisa sobre isso. Literalmente todas as cenas do passado de Freya, onde ela falava sobre seus desejos, o anime cortou. Não sei porquê, mas ele cortou tudo. Mas é bem legal porque desde o início do arco é meio que deixado a entender que o verdadeiro desejo de Freya é o amor, o seu Odor, é Bell, e por isso ela é obcecada por ele, quando na verdade não, esse não é o desejo dela. Na verdade é mas não é o verdadeiro, o grande desejo dela. Seu verdadeiro e mais profundo desejo é se libertar das amarras que é ser uma deusa, deixar de ser uma divindade e se tornar uma garota comum. É tudo que ela sempre quis. Porém, ao mesmo tempo, ela deseja sim sentir o amor, conhecer seu Odor. Mas o amor de Freya precisa vir como Sheer, como uma garota. E por quê? É muito simples. Primeiramente, enquanto ela for uma deusa, todos sempre irão se apaixonar por ela automaticamente, porque ela é a deusa da beleza, a deusa do amor. Então ninguém realmente a ama, eles amam a deusa. E segundo lugar, porque se ela conseguir concluir sua obsessão como uma deusa, ou seja, fazer Bell ou qualquer outra pessoa se apaixonar por ela como uma deusa, ela vai se cansar deles, porque ela vai perceber que eles não a amam como uma mulher, e sim como uma deusa. Ela percebe isso. E por isso que frequentemente, quando alguém cai nos seus encantos, ela se cansa deles. E por isso que, se Bell tivesse caído nos seus encantos, ela teria se cansado dele também e o jogado para escanteio. Porque Freya quer ser amada, ela quer viver um amor verdadeiro, e isso só vai acontecer se ela se tornar uma garota. É por isso que tudo se resume a Sheer no final, como já falei em outros vídeos. O verdadeiro desejo, o sonho de Freya é deixar de ser uma deusa e ser uma garota, ser uma mulher normal. E para conseguir o seu amor verdadeiro, ela precisa ser uma mulher normal. Então, no final, tudo se resume a ela querer ser
a garota. Em terceiro lugar, você sabe para que servem os brincos que Chloe deu para as pessoas ao chegarem no jogo de guerra? Eles são chamados de harpa silenciosa, sendo um item mágico criado por Asf, onde é claro ele foi criado e melhorado a partir de um brinco normal. Mas o efeito dele, o motivo pelo qual ele foi criado e desenhado é para bloquear o som de monstros da masmorra, por exemplo, sereias como a Mary, que usam principalmente o som como forma de ataque ou encanto ou de ilusão, essas paradas, sendo feito basicamente para monstros que usam o som. E então o item mágico foi ainda melhorado pela própria Asf, que todos sabemos que é uma grande artesã e criadora de itens mágicos. E claro, agora além de bloquear o som de monstros, ele também serviria muito bem para bloquear ataques inimigos que usam ondas sonoras, que usam o som. A Anya seria o nosso exemplo mais recente, porém Alfia foi o motivo pelo qual ela fez isso. Alfia, além de ser uma das aventureiras mais poderosas do passado, uma de suas magias, uma magia extremamente rápida e poderosa, usava ondas sonoras como meio de ataque. Então Alfia também usava o som para atacar seus oponentes. E esse brinco foi melhorado por Asf justamente para counterar a bruxa que era tão poderosa. Então depois que ela criou esses brincos para counterar Alfia, vendo que ela já tinha eles, ela trouxe para o jogo de guerra junto com a Chloe e as outras garotas, porque ela sabia da magia de Anya. E então quando Anya usou sua magia, os brincos evitaram que suas companheiras mais próximas, como a Mikoto e as outras, acabassem caindo no efeito de status anti-status. Em quarto lugar, você sabia que a guilda era a família de Uranus? Mas isso foi um passado muito distante. Na época em que Uranus veio para o mundo mortal, ele foi o primeiro deus a criar uma família. E ali, ele e sua família lutariam para impedir o fluxo de monstros que saíam de dentro da masmorra, onde então seria construída Babel, onde inclusive Daedalus era um membro da família dele, se eu não estou enganado. E foi Daedalus quem construiu Babel no caso. Mas, além disso, sua família ficaria a cargo de gerenciar o horário, de gerenciar a masmorra Babel, enquanto ele ficava no templo de orações, porque naquela época ele já estava orando para a dungeon para acalmar. Porém, aquilo não seria bom para a cidade se uma família oficial estivesse a cargo de sua gerência. Afinal, isso poderia criar parcialidades aqui e ali e muita corrupção. A corrupção correria solta nesse caso. Por isso que, com o passar do tempo, Uranus tirou sua fauna do mundo mortal. Ele parou de conceder status para as pessoas da guilda. E assim, a sua família que gerenciava o horário naquela época desapareceu. E nasceu de fato uma instituição própria, a própria guilda, que agora gerencia o horário de maneira imparcial e neutra, porque eles não são de nenhuma família. Todos os funcionários da guilda são proibidos de possuir fauna ou não podem já ter possuído no passado, e isso é claro para manter a imparcialidade. Hoje em dia, o único indício de alguém que já pode ter recebido a fauna de Uranus é Fels, que foi um membro de sua família em um passado distante. Porém aquilo, hoje em dia ele é um morto-vivo e não possui mais fauna, então ele não é mais um membro da família, ele é um ex-membro da família que ainda é um subordinado. Em quinto lugar, você sabia que Bel tem uma habilidade secreta? E ela tem a ver com seus instintos aguçados, o instinto superior dele? Essa é uma habilidade não oficial que não aparece em sua fauna, já que tecnicamente ela não é uma habilidade, mas ao mesmo tempo ela é quase como se fosse uma, é um meio termo ali, onde ela foi criada por causa de Freya, que está constantemente stalkeando ele. E esse é um nível completamente novo de obsessão, meus amigos. Ela stalkeou tanto Bel ao ponto de que ele desenvolveu uma habilidade única dele. E essa habilidade foi feita para ir contra ela, então esse nível de obsessão é incrível. Mas basicamente essa habilidade aumenta muito seus instintos, os seus sentidos, fazendo ele conseguir sentir quaisquer olhares que são fixos nele. Bel consegue sentir instintivamente se alguém estiver olhando para ele. Mesmo que a pessoa esteja se escondendo, ele vai sentir ela. Mesmo que a pessoa esteja invisível, ele vai sentir ela. E ainda por cima ele consegue saber de maneira afiadíssima onde que a pessoa que está observando está. Mesmo que ele esteja no meio de uma multidão ou no meio de uma enorme cidade, Bel ainda consegue sentir como, onde e quando a pessoa estava observando. Além de que isso também o ajuda bastante durante combates. Afinal, perceber seu ambiente e seu oponente e usar isso a seu favor é uma habilidade, é uma
técnica. Dessa forma, ele consegue de maneira melhor desviar seus oponentes, ler seus movimentos e tudo mais, estar mais ciente do seu envolto. Até mesmo contra oponentes invisíveis, ele pode lutar. Um grande exemplo é quando ele lutou durante aquele incidente de Hydra, que ele quebrou o chapéu de invisibilidade que a Asfi possuía. E claro, essa habilidade só vai ficando cada vez melhor e melhor com o passar do tempo. Bell criou uma espécie de percepção monstruosa, e nós podemos ver isso em várias áreas de sua vida, seja em combates, seja em perseguições, seja para desviar de inimigos ou para detectar inimigos que estão, é claro, o olhando. E tudo isso graças aos olhares constantes de Freya, porque ela stalkeando ele fez ele ficar assim. Em sexto lugar, você sabia que Ryu indo ver a Astria novamente acontece no spin-off Família Chronicles e não na história principal? Como nós vemos agora no anime, com Ryu chegando e quebrando tudo, sendo linda, maravilhosa e a rainha de Danmachi. Antes de entrar nessa batalha para nos maravilhar, ela foi ver Astria para atualizar seu status e ficar mais forte. Onde lá, ela não apenas tem seu reencontro com a deusa, mas conheceria os novos membros da família Astria, que até apareceram no anime mesmo que brevemente. Elas aparecem ali de relance, mas aparecem. Essa cena específica não acontece na light novel de Danmachi, e sim na light novel Família Chronicles, episódio Ryu 2, sendo basicamente o volume 3 do Família Chronicle, onde esse spin-off se passa especificamente sobre o encontro de Ryu e Astria, ao lado do confronto que Ryu vai ter contra os novos membros, porque os novos membros não aceitaram ela, e tem todo um confrontinho e uma história que ela resolve isso antes de conseguir se resolver com a sua deusa. E isso apareceu no anime mesmo não estando na light novel principal e sendo um spin-off, porque foi o diretor, se eu não estou enganado, leu o spin-off e gostou tanto do que ele leu, que ele decidiu que ia colocar isso no anime, e colocou, e ficou muito legal. E essa foi uma ótima adição, já que o episódio of Ryu 2 é um complemento do volume 18 de Danmachi, já que a história se passa ao mesmo tempo. Então, as junções dessa cena no spin-off com o anime foi insana. Foi a primeira vez que eu bato palmas e falo, JC Staff, parabéns, aqui você fez bem. Mas sim, essas cenas acontecem no spin-off e não na light novel principal. Agora, você quer saber o que acontece após o jogo de guerra, o próximo arco? Neste vídeo eu começo a contar isso pra vocês, que é o resumo do volume 19 de Danmachi, então corre lá que tá insano. Não se esquece de se inscrever no canal para me ajudar e claro, um grande obrigado aos membros do canal por apoiarem e assinarem. Eu sou muito grato a todos vocês. Muito obrigado. Agora, eu fui.